Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria nessa manhã que aqui estamos, participando das atividades espíritas com as quais nos comprometemos já há bastante tempo, e estando nessa manhã, nessa região tão bonita do estado de São Paulo, tão bonita do Brasil. Envolvemos a todos na nossa vibração de paz, rogando aos espíritos amigos e bondosos que aqui estão, que essa possa ser uma manhã de paz, de alegria para todos os que aqui viemos. Para esta jornada, nós nos comprometemos a fazer algumas reflexões sobre esse tema que é tão caro para nós, os espíritas. E como nós estamos numa casa espírita, numa palestra espírita, nós vamos nos voltar nesta manhã para alguns dos textos fundamentais que situam o tema da transição planetária. Vamos nos fixar, sobretudo, no capítulo 18 do livro A Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, que, de modo geral, é um livro pouco lido pelos espíritas e um capítulo pouco lido por todos nós, mas de absoluta importância para os dias que atravessamos. Quando nós apreciamos as notícias que estão nos jornais, nas nossas rodas de conversa, seja com os familiares, no grupo de trabalho, às vezes em um lugar comum no centro da cidade, nós sempre encontramos a observação dos pessimistas. Os pessimistas são aqueles que vivem numa espécie de tempo idílico, no qual supostamente o passado era melhor do que o tempo presente. Então eles falam com um certo saudosismo de um momento no passado em que as coisas eram melhores do que hoje, de que havia mais paz, de que havia mais tranquilidade. A cada onda de notícias sobre violência, ou no caso do Brasil sobre corrupção, nós sempre temos essa voz do pessimista que traz a ideia desse mundo idílico em que nós sempre, ou tivemos, melhor dizendo, no passado, um momento de paz. Dizendo isso, esses pessimistas se esquecem de uma regra geral e básica para todos nós, que é a lei do progresso. Se o progresso é sempre esse movimento ascensional, no sentido do progresso material e do progresso moral, que vai na direção da frente, que vai na direção daquilo que se constrói a partir das experiências pretéritas, a inferência é clara. Nós não podemos ter tido no passado um momento, do ponto de vista material ou do ponto de vista moral, que seja melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Quando nos deparamos com os pessimistas, que sempre apresentam essa ideia, nós costumamos refletir com eles e questionar se, há 50 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos tantos movimentos de inclusão, de respeito e de tolerância como temos hoje. Se há 100 anos atrás nós tínhamos a matéria dos direitos humanos pautada como ponto de ordem para as sociedades, tal como nós temos hoje. Há 500 anos atrás nós tínhamos como regra geral a escravidão e o extrativismo e, portanto, a visão de que a cultura do homem sobrepunha-se a todas as culturas outras que estavam na Terra. E, para ser mais explícita, a cultura do homem no gênero masculino, branco, e de um dado lugar da Terra era a cultura mais importante, porque era assim como era tida a cultura ocidental. Evidentemente, nesses 500 anos, 100 anos, 50 anos de história, nós tivemos um progresso material e moral sem precedentes em relação às outras épocas. Fato é que nós estamos num processo de convulsão social e nós temos hoje muito mais mecanismos de divulgação do que nós tínhamos há 50 anos atrás. E por isso, nós estamos confrontados cada vez mais com uma situação de divulgação intensa que traz à tona na sociedade toda a ordem de crimes, de convulsões sociais, e nós não temos ainda uma proposta midiática voltada para a divulgação do bem. Ainda há uma cultura de quanto pior, melhor. Nós ainda temos uma dificuldade com uma cultura da paz,
ou com uma cultura para a educação dos valores. Se nós observarmos na mídia, a notícia de um crime, ela aparece por vezes no Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia, e ela retorna no principal jornal da noite. Mas a atitude de alguém que ergueu o outro, que estava nas linhas do alcoolismo, da drogadição, a atitude de benemerência de uma pessoa, ela aparece nos telejornais, nos portais de notícia, em geral, quando há um espaço que não foi preenchido ainda por uma outra notícia, e para que ela repercuta tem que ser um feito, de fato, extraordinário, porque ainda nós temos essa cultura que poderíamos chamar do quanto pior, melhor. Todavia, esse momento que o Espiritismo chama de transição planetária, que o codificador Allan Kardec, com muita propriedade, intitulou o capítulo 18 de A Gênese, Os Tempos São Chegados, estavam anunciados por Jesus no chamado Sermão Profético. E o Espiritismo, como a chave que vem nos fazer compreender a mensagem de Jesus, ajuda-nos a entender a direção, o ensinamento de Jesus no Sermão Profético. Dos vários sermões que Jesus proferiu, esse é aquele que talvez tenha um tom mais grave, se usássemos uma palavra do vocabulário terreno, mais melancólico. É também um sermão profético porque é um sermão sobre os dias que viriam na terra, dias de dores, dias de transição, diferentemente das bem-aventuranças, que num certo sentido é também um sermão profético. Porque quando Jesus anuncia bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ele está olhando para os dias que virão na terra. Quando diz bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, também está olhando para o futuro. O Sermão do Monte tem essa característica que hoje se chama de psicologia do otimismo. Jesus olhava para as nossas dificuldades e antecipava para nós o mundo, a condição emocional, sobretudo, que viria quando nós resistíssemos a essas dificuldades. O sermão da despedida, aliás, é o sermão que Jesus profere de forma íntima para os discípulos que conviviam com ele naquela situação próxima de despedida antes do episódio da crucificação. Então é um sermão que tem instruções muito próprias para aqueles e para nós na situação da intimidade, da convivência com a mensagem de Jesus. O sermão aos mensageiros é o sermão das instruções para aqueles que saíram a pregar. O sermão das parábolas reúne um conjunto de parábolas, mas o sermão profético, anotado por Mateus, por Marcos e por Lucas, traz a visão de Jesus sobre os dias que viriam, os dias da transição planetária. Porque ali, com o Mestre, nós estávamos saindo dos estágios primários da percepção emocional na Terra. Praticamente como se nós dessemos um salto de um momento ainda muito primitivo para um momento que o Espiritismo chama de mundo de provas e expiação, conforme a descrição do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele momento em que nós estávamos começando as primeiras experiências dessa grande lei da compensação, que é a lei em fazermos o bem, em superarmos as nossas más inclinações. E Jesus nos advertia de que esse tempo passaria e os tempos seriam chegados. Pegamos aqui um exemplo desse sermão, conforme a anotação de Lucas, quando Jesus nos adverte de que fiquemos de sobreaviso, porque não saberemos quando esse tempo chegará ou quando esse tempo será. É o mesmo sermão em que Jesus vai dizer que quando os tempos forem chegados, aqueles que estiverem nos montes não desçam para as planícies, os que estiverem na Judéia não retornem. E que cuidemos para que a nossa fuga não se dê aos sábados, e que serão tempos de muita dor, porque as nações se colocarão contra as nações, e haverão falsos cristos e falsos profetas. Em resumo, esses são alguns dos tópicos desse sermão profético. E é um sermão que se apresenta num momento muito oportuno ou muito singular, enquanto Jesus estava ali no templo em Jerusalém,
com os seus discípulos próximos, observando aquele movimento das pessoas que entravam e saíam. E se nós nos guiássemos aqui pelo raciocínio de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, nós diríamos que Jesus certamente observava os tipos psicológicos que ali chegavam. Os que entravam em silêncio e em reverência e faziam as suas preces. Aqueles que chegavam animados em conversação e não distinguiam o interior do exterior do templo e avançavam para a interioridade, para a câmara mais íntima do templo, o local das preces, com o mesmo perfil psicológico de quem estava no exterior, falando alto, conversando, ainda fazendo as suas negociações. Entravam também os que sofriam, estavam em grandes dores. E nós não precisamos ter uma imaginação muito fértil para entender as grandes dores de uma sociedade como a da antiguidade, em que mulheres, crianças, viúvas, idosos eram todos invisibilizados. Não havia essa percepção. Tanto é que Jesus vai trazer à tona a categoria do sofredor, que incluía mulheres, crianças, viúvas. E por isso que nos evangelhos nós vamos encontrar tantos atendimentos às mulheres, à viúva, como a viúva de Naim, sobre cujo filho ela vai pedir a ajuda do mestre. E naquele movimento foi o movimento segundo a narrativa da doação do óbolo da viúva. Estavam os discípulos observando com Jesus o movimento do templo e ao saírem, na narrativa após o acontecimento do óbolo da viúva, os discípulos então admiraram a beleza arquitetônica do templo, porque havia nesse processo de admiração não apenas a contemplação estética da construção, mas o arquétipo, a imagem forte, certamente reencarnatória, daqueles homens que estavam ali com Jesus, de que aquele lugar, do ponto de vista físico, simbolizava a mais profunda vinculação com a espiritualidade. Estavam então admirando aquele templo quando Jesus profere, segundo as narrativas, o sermão profético, advertindo de que em 3 dias aquilo ali seria derrubado. E como entender na antiguidade uma construção como aquela, de pedras monumentais, que havia levado décadas, atravessado gerações para ser erguida e seria destruída em 3 dias. Os contemporâneos logo viram na sequência, décadas depois, o cerco a Jerusalém e o templo ser derrubado. Nós que estamos reencarnando ao longo dessa história de 2000 e poucos anos, já vimos inúmeras vezes os templos, os muros, as construções serem derrubadas. Mas nesse nosso percurso pela humanidade, nos espiritualizando, nós também constatamos uma coisa, que as palavras de Jesus não caíram, não pereceram, não foram derrubadas. E no caso específico do sermão profético, Jesus vem então nos anunciar esses dias difíceis que nós parecemos testemunhar de forma aguda em nossas vidas. Um tempo que nós não saberemos muito bem quando chegar, mas cujo anúncio parece vir se replicando de uma forma intensa. E nós temos alguma dificuldade de compreender. O que queria dizer o mestre quando, numa situação de dificuldade, disse para que aqueles que estivessem nos montes lá permanecessem, para aqueles que estivessem no campo não voltassem para a cidade, os que estivessem no telhado não voltassem para a sua casa. Ora, parece ser contraditório, porque quando uma situação de perigo nos cerca, é da racionalidade humana, do próprio instinto de defesa que nós procuremos nos esquivar, nos defender, nos proteger. Nós desejamos exatamente fugir daquele momento. E para que tudo isso se complicasse mais ainda na nossa capacidade de percepção do sermão de Jesus, há ainda um trecho que, pelo menos para mim, foi incompreensível até muito recentemente. Há alguns trechos do Evangelho que escapam à nossa compreensão, por mais que nós leiamos a doutrina espírita, porque carecemos de certas experiências emocionais, cognitivas, sociais, para entender. É exatamente o sermão em que Jesus diz: ai das grávidas nesses dias, ai daquelas que amamentarem. E quando nos fala na fuga, diz:
cuidai para que a vossa fuga não se dê aos sábados ou no inverno. De que falava Jesus? É preciso, como espíritas, que nós entendamos que as palavras do Mestre estão para além dos sentidos referenciais. Precisamos entender também que se, na nossa experiência de linguagem muito limitada, nós somos capazes, por exemplo, do sentido poético das frases, de colocar sentidos metafóricos em nossas construções, se somos capazes de elaborar a poesia, o romance, as frases de efeito, na nossa experiência muito limitada, o que poderíamos dizer do espírito mais evoluído que já veio à Terra para nos servir de guia e modelo, utilizando-se da linguagem? Certamente a capacidade de Jesus está de uma forma tão avançada em relação à nossa, no que diz respeito a perceber uma ideia e revesti-la de linguagem, que nós precisamos considerar que há múltiplos sentidos profundos, simbólicos e coerentes na mensagem de Jesus. Os estudiosos da Bíblia costumam dizer que há, no mínimo, 70 sentidos para aquelas narrativas que ali aparecem, porque são camadas de narrativas que entremeiam eventos referenciais com sentidos simbólicos, metafóricos profundos. E no sermão profético, à luz do Espiritismo, nós vamos entendendo exatamente isso, os pontos referenciais e os sentidos simbólicos que Jesus nos apresentava. Quando ele nos fala de cuidai para que a vossa fuga não se dê no sábado ou no inverno, por exemplo, nós temos ao mesmo tempo um sentido referencial e um sentido simbólico muito profundo para isso. Nos lembremos que Jesus se referia diretamente a um povo que organizava a sua cronologia de atividades em 7 dias numa semana, e um dos dias da semana era o dia de descanso e o dia da reverência, o dia das práticas religiosas para todos, que era o sábado, considerado o 7º dia da criação. Dizer que cuidai para que a fuga não se dê aos sábados significa dizer cuidai para que não precise sair de uma situação difícil, ainda no sentido referencial, para não precisar sair, fugir, evadir-se, viajar num sábado, quando tudo estará fechado. Imaginemos uma viagem de carro que precise ser abastecido, as pessoas precisem ser alimentadas, precisem comprar mantimentos, roupas, num domingo, que é a nossa experiência, em que nós temos grande parte do comércio fechado. Nós temos uma dificuldade nessa locomoção. Talvez no nosso mundo pós-moderno, em que as relações trabalhistas e todas as outras estão tão esgarçadas, que nós já não fazemos tanta distinção entre domingo, segunda-feira e sábado, nós temos dificuldade de entender isso. Mas para aquele povo que ouvia Jesus, o sábado era o momento em que tudo parava. Cuidai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E imaginemos um lugar de inverno rigoroso, de muita chuva ou de muito frio, em que o deslocamento se torne, de fato, limitado por conta do inverno. Jesus nos lembrava, então, de que tivéssemos cuidado para isso. Avançando nos níveis simbólicos da mensagem de Jesus, à luz do Espiritismo, nós vamos lembrar de tudo aquilo que aprendemos sobre reencarnação, planejamento reencarnatório, compromissos espirituais. E sabemos, como diz o Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que temos compromisso com aquilo que está assinalado nas linhas maiores da existência. E que precisamos cumprir esses compromissos. A vida tem ciclos. E diz Emmanuel, o ideal é que não precisemos cumprir a nossa cota de tarefa durante o inverno, na fase mais difícil, mas que lá nós possamos ter o bônus suficiente para aguardar o inverno passar em paz. Então, o sermão profético, lido pelo Espírito Emmanuel, nesse versículo especificamente, cuidai para que a vossa fuga não se dê aos sábados, lembra-nos exatamente o sábado, o inverno, como o momento da dificuldade, e a fuga como aquela situação difícil que nós precisamos enfrentar. E mais ainda,
O Espírito Emmanuel diz que todos nós, e ele de forma humilde se coloca no plural, todos nós precisamos nos libertar daqueles compromissos, ou melhor dizendo, daqueles hábitos que caracterizam ainda a nossa inferioridade, ou dito aqui com as palavras da obra do Espírito Joana de Ângeles, que caracterizam ainda a nossa sombra. E são experiências das quais, de fato, diz Emmanuel, nós precisamos inclusive de disciplina para delas fugir. Mas que possamos fazer esse processo de distanciamento nas quadras mais abertas de nossa vida. Na primavera, que é o momento da semeadura, no verão, que é o momento da colheita, mas que isso não ocorra no inverno, porque é certamente um momento de muita dificuldade. Avançando no sermão profético, a parte que eu tinha mais dificuldade de compreender era exatamente a parte em que dizia, ai das grávidas. A experiência feminina, a ideia de o filho no ventre materno, me parecia um tanto incoerente. E eu fui ficando um pouco mais madura e achava que era problema de tradução, que aquilo ali não estava muito bem traduzido, porque como é que a experiência de ser mãe poderia ser colocada por Jesus como uma experiência em relação à qual se lamentaria, porque é o trecho do sermão profético em que há uma lamentação. Até que, meus amigos, eu pude vivenciar de forma relativamente próxima um conjunto de notícias e de experiências que foram chegando no lugar em que eu vivo a respeito das crianças com microcefalia. Eu vivo numa cidade, eu moro, como diria o meu amigo Eduardo, eu sou nascida, criada e quase morrida em Campina Grande. Então, a experiência de viver em Campina Grande, na Paraíba, o lugar que tem hoje uma das médicas pioneiras que detectou a microcefalia associada ao vírus da Zika. E quando esses casos começaram a sair na imprensa local, e nós começamos a conviver, inclusive na nossa própria instituição, atendendo as mães carentes, com o número de crianças que nasceram nos últimos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, com microcefalia. Confesso aos amigos que foi quando eu entendi, em certa tarde, essa parte do sermão profético. Ai das grávidas. Não no sentido da lamentação, da proibição ou da demonização, mas no sentido de que essa é uma experiência desafiadora. Não vou usar a palavra dolorosa, é uma experiência desafiadora. Por uma condição em que nós estamos aparentemente impotentes em relação ao mosquito, à saúde pública, muitas mães, e não foram poucas, e na nossa experiência sempre as mães pobres, que estão na periferia das cidades, foram aquelas que contraíram a Zika e estavam grávidas e os filhos nasceram com microcefalia. E aí nós relacionamos a transição planetária. Por que tantos espíritos nessa condição, nesse momento? E como se essa experiência não tivesse sido suficientemente forte para nos convencer do sentimento de compaixão de Jesus no sermão profético em relação a nós, da semana passada para cá, creio que todos ouviram uma notícia que eu também ouvi, de uma mãe grávida de 7 meses no Rio de Janeiro, cujo filho, em seu ventre, foi alvejado por uma bala. Ai das grávidas! Quem diria que um feto, porque ainda não estava nascido, não era um bebê, lá no ventre materno, seria alvejado por uma bala? Que reencarnação difícil! Que tempos difíceis nós estamos vivendo, e por isso, no mesmo Sermão do Monte, Jesus vai nos, aliás, no Sermão Profético, Jesus vai nos advertir: ide para os montes. E se nós já entendemos o sábado, o inverno, como as metáforas dos dias difíceis, aqueles que nós teremos que atravessar, mas que não sejam os momentos de nossa fuga, sejam os momentos do nosso enfrentamento com confiança, certamente nós já entendemos o sentido simbólico, metafórico e profundo de monte. O monte significa exatamente o mais alto, que significa a conexão. Por isso, 3 grandes momentos da vida de Jesus se deram física e geograficamente sobre os montes: o Sermão do Monte, a transfiguração no Tabor e a crucificação. Porque quando nós estamos física e muito mais
espiritualmente no monte, nós estamos na sintonia. E ir para o monte significa exatamente esse processo ascensional em direção aos compromissos evolutivos com os quais nós nos comprometemos. Essa é uma plateia espírita. Eu não preciso fazer paráfrase para dizer que todos nós pedimos para reencarnar. Aquela história que caracteriza não apenas os adolescentes, mas os rebeldes. Eu não pedi para nascer. Isso não é uma verdade para os espíritas. Nós não só pedimos, como muitos de nós imploramos e nos comprometemos com programas regeneradores, importantes não para a coletividade, para as nossas próprias vidas, para o nosso processo evolutivo. Mas nessa relação de procrastinação com a vida e conosco mesmo, nós muitas vezes queremos fugir dos montes e ir para a Judeia, que no sermão profético é o sinônimo, é o símbolo do lugar que está na baixada, na planície. Mas Jesus nos adverte de que devemos ir para os montes. E o codificador Allan Kardec vai então fazer um estudo sobre a transição planetária, como dissemos no livro A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados. E lá ele nos diz textualmente: são chegados os tempos, porém não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os homens, que lhes são mais opostos, para ela trabalham ao seu mau grado. Kardec discorre de forma extraordinária sobre os tempos são chegados. Se nós fizermos uma retrospectiva muito breve, dos últimos 10 anos apenas, nós veremos um sopro renovador sobre a Terra. Peguemos o movimento da Primavera Árabe, que começou a estourar em vários países árabes, pessoas se organizando, e em lugares como a Turquia, a Praça Tahrir absolutamente lotada. Comparemos a Praça da Sé, no momento em que o Brasil lutava pela reabertura democrática. É algo semelhante. Lembremos o Egito, varrido pela ideia que a imprensa internacional chamou de Primavera Árabe, exatamente porque o movimento se deu na primavera. Lembremos as manifestações de rua em 2013 e 2014 no Brasil, sentidos políticos aqui não enfatizados. Mas lembremos o quanto a ideia da renovação varre a terra. Lembremos o susto da Europa recentemente, especificamente da França, imaginando que a direita, a ultradireita francesa venceria as últimas eleições e, para a surpresa da França, da Europa, e para fortalecimento da nossa confiança na espiritualidade, de que não estamos à deriva, de que o Mestre preside este planeta, a experiência política de centro na França saiu das eleições vitoriosas. E estamos vendo um presidente francês de menos de 50 anos ser o novo ícone mundial. Ao mesmo tempo que nós perdemos a grande admiração pelo presidente negro americano, cuja bandeira política foi change e hope, mudança e esperança, os olhos do mundo se voltam para um homem que tem menos de 50 anos e, vencendo todos os preconceitos das sociedades preconceituosas, é casado com uma mulher 25 anos mais velha do que ele, que tem exatamente a idade de ser a sua mãe. O mundo olha assombrado. E nós vemos uma coerência, espíritos jovens, o ex-presidente americano, o atual presidente francês. E observamos a jovialidade de uma mulher extremamente forte, a primeira-ministra alemã, que teve a coragem de, num país preconceituoso, abrir as fronteiras para receber os imigrantes. Num gesto em que o seu país, o seu povo e os outros líderes decidiam abrir, aliás, fazer muros para impedir que os imigrantes entrassem. Eu tive a oportunidade de ver os imigrantes na Europa de uma forma muito próxima e isso me chocou profundamente. Eu estive o ano passado na Grécia e posteriormente eu viajei até a Turquia.
E quando eu cheguei na Europa, a minha expectativa era em relação aos imigrantes. E viajando pela cidade de Atenas, eu não via os imigrantes. E eu perguntei para o guia da excursão onde estavam os imigrantes. Porque Atenas é um lugar de entrada, assim como Siracusa, na Itália. E ele disse, os imigrantes foram retirados e estão num campo de refugiados. Um campo de refugiados seria uma experiência para, a essa altura na Europa, nós não termos mais. Nós já tivemos na Segunda Guerra Mundial. E eu ficava preocupada porque eu não via os imigrantes. E onde estavam as notícias internacionais que eu costumava acompanhar pelos portais, pela televisão. E a vida me proporcionou uma experiência diferente e muito real. Eu precisei me deslocar com um grupo de Atenas para a ilha de Patmos, e nós viajamos num daqueles barcos que são praticamente navios de 4 andares, que entram 3.000 pessoas num barco daqueles, e quando nós estávamos naquela multidão no porto, entrando, ali eu vi o povo, não apenas os turistas, não apenas os gregos, mas eu vi o povo, os imigrantes que estavam indo para a Europa. E como se aquilo não tivesse sido chocante o suficiente para mim, no dia seguinte, ao desembarcar, o nosso grupo antecipou-se, porque a viagem atrasou, e nós queríamos desembarcar assim que chegássemos, e nós estávamos na saída na frente. E quando eu levantei, esse era o acordo do grupo, acordar cedo para desembarcar cedo, porque imagine desembarcar 3.000 pessoas pela manhã. É uma experiência, há uma palavra brasileira para definir essa experiência, muvuca. 3.000 pessoas para desembarcar, é uma coisa, não tem muita ordem. E na Europa os gregos e os italianos são os que têm, relativamente ao padrão europeu, digamos, menos ordem nas coisas, para a felicidade dos brasileiros. E quando eu acordei pela manhã, que saí da minha cabine, eu me deparei com uma situação chocante pela manhã. No chão do barco estavam várias pessoas dormindo no chão, literalmente deitadas. Havia um na porta da minha cabine. Eu abri a porta e eu me deparei com um homem dormindo na porta da cabine. Aquilo me chocou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Chamei a amiga e ela veio. Eu imaginei uma pessoa passando mal. Ora, na minha mente higienizada de mundo perfeito, alguém caído na porta da cabine não poderia ser alguém que não tinha dinheiro para pagar uma cabine, muito menos alguém que não tinha sequer dinheiro para pagar um colchão no barco. Porque tem vários níveis de acomodação no barco. Você vai da cabine, a passagem mais simples, sem direito a nenhum colchão. E quando nós olhamos no corredor, aquele não era o único homem. Havia vários no corredor. E nós tivemos que passar por cima dele e por cima de outros, e descemos os andares do barco até a porta, encontramos com o grupo, e conforme feito, quando o barco atracou, que abriu a porta de ferro, qual não foi a minha experiência? Eu que procurava os refugiados, estava ao lado deles. Eu vi os que podiam pagar as cabines, os que podiam pagar as camas, os que dormiram no chão, e uma família que não pôde pagar para entrar no barco e dormiu fora da porta do barco. Claramente, o marido, a mulher e 2 filhos. 2 crianças cujos pés eu reconheci, eram crianças que estavam sujas, que não tinham tomado banho. E essa experiência que é chocante e dolorosa, naquilo que era, digamos, a viagem dos sonhos, foi para me dar conta desse processo de que os tempos são chegados, em que tudo dá essa sensação de estar, na expressão popular, junto e misturado, para que nós possamos observar a diversidade de caracteres na Terra e ter a experiência de ver isso, mas também de ver, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, de verificar a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, verificar os grupos humanitários que viajam para a Síria, para a Turquia, para as regiões de conflito, para acolher todos aqueles que nesse momento de um êxodo incomum migram de vários lugares da Terra em busca de experiências reencarnatórias menos dolorosas.
E nós observamos exatamente o que Allan Kardec diz no livro A Gênese, no capítulo 18. Esse momento em que as humanidades convulsionam, em que as humanidades se entremeiam, se entrelaçam, e nós observamos o entrechoque das ideias e verificamos muito claramente um paradigma ruir, ainda que faça todo o movimento, todo o estertor para permanecer de pé, que é o paradigma materialista. Exatamente aquele que se baseia no orgulho, no egoísmo, na exclusão, nas experiências de capitalismo exacerbado, sem divisão de lucros. Esse paradigma, que não se coaduna com as ideias de Jesus, de inclusão, de tolerância, de amor ao próximo e ao inimigo, esse paradigma tem os dias contados. Nós estamos vivendo exatamente o momento de uma revolução, de uma renovação, que não está limitada a uma região. O mundo inteiro vive isso. Alguns lugares com mais progresso social, situações mais estabilizadas. Outros lugares convulsionando, como o Rio de Janeiro, em que um bebê no ventre da mãe não está protegido suficientemente. Nós estamos vivendo esse momento de transição. E a nós, os espíritas, precisamos ter muita clareza, muita tranquilidade, muita confiança na espiritualidade neste momento, para que o discurso dos pessimistas não nos engula, ou não nos intimide, ou não nos faça entrar naquele tom de depressão melancólico, imaginando que esse tempo idílico de uma paz para todos já existiu. Ao contrário, nós estamos marchando muito claramente para a paz. Aliás, a mensagem de Jesus não trouxe a paz, mas a espada. Como entender essa sentença? Somente quando nós lemos a estranha moral, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós vamos entender que Jesus nos trouxe uma paz que não é a paz modorrenta, não é a paz da acomodação, mas trouxe a paz que se confronta, ou melhor dizendo, que se conforma, que se organiza a partir da divisão que nós fazemos dentro de nós mesmos, do homem velho, do espírito antigo, que pensava de forma materialista, que agia de forma materialista, para começar a fazer o processo cirúrgico de libertação desse homem velho. É um processo cirúrgico cuja espada, a semelhança de um bisturi emocional e cognitivo, somente nós mesmos podemos manipular. E vamos manipulando à medida que nós vamos nos autoconhecendo, como diz a obra do Espírito Joana de Ângeles, ou como diz a obra do Espírito Emmanuel, vamos fazendo a reforma íntima e vamos então nos organizando para mudar esse paradigma, essa forma de compreensão, de percepção e de atuação no mundo. Nós estamos vivendo tempos em que, do ponto de vista da filosofia, essas ideias pessimistas surgem com a ideia da pós-modernidade, dos tempos líquidos. Tudo está esgarçado. O que era sólido, como disse o livro de Marshall Bauman, desmanchou-se no ar. E nós não sabemos muito bem. E para os espíritos frágeis, isso é muito perigoso, porque quando perdem as referências de família, de religião, de sociedade, as referências políticas, inclusive, os espíritos frágeis ficam à deriva. E por isso, aparecem experiências que logram êxito durante um dado momento. A experiência do Baleia Azul, que tanto nos chama a atenção e exige de nós, professores, educadores, evangelizadores, espíritas, uma contrapartida pacífica muito efetiva. Uma série como 13 Razões para Morrer. A quem chama a atenção? Chama a atenção dos espíritos frágeis, que estão, pela sua própria trajetória reencarnatória, esgarçados das experiências familiares. No caminho para cá, nós conversávamos com Eduardo que a nossa percepção de mundo nos últimos anos nos leva a entender que a anteporta do amor chama-se acolhida. O que não significa dizer permissividade, porque para dados espíritos, para dadas pessoas, é preciso limites. E a lei de liberdade, ela só existe em sua plenitude para aqueles que a executam com responsabilidade. Mas a acolhida aos espíritos frágeis,
a acolhida aos jovens, a acolhida àqueles que estão em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja ela, da vulnerabilidade emocional à vulnerabilidade social, é a anteporta do amor. E nos cabe, como espíritas, nos vários lugares em que nos ocupamos, ter essa perspectiva de acolhida, para que essa ideia de tempos líquidos que escorrem, que desmancham-se, como essa tela apresenta, possa ser superada por experiências que são experiências de maior significado. Esse momento de transição planetária, que atinge não apenas o social, mas que avança também para o individual e para o psicológico, aguarda de nós, os espíritas, uma resposta que é uma resposta clara, que é a da vivência dos postulados espíritas. A compreensão de que nós não estamos à deriva, de que nós não estamos perdidos no processo existencial, de que Jesus é modelo e guia, é o governador espiritual da Terra, de que o planejamento espiritual é de uma engenharia que verifica o planejamento por milênios. Não é um planejamento para anos, para décadas, nem para séculos. O planejamento é para milênios. Nós estamos imersos nas leis divinas. Portanto, imaginar que apenas nesse momento nós estamos desprotegidos é desconsiderar toda a história da evolução da Terra. É considerar os diversos momentos de intervenção da espiritualidade de forma mais efetiva, quando nós, os homens e mulheres reencarnados, falhamos na apresentação das ideias. É imaginar que nós não seríamos importantes para a ecologia divina, para o equilíbrio cósmico. Nós somos extremamente importantes. As nossas vidas, por mais limitadas, são preciosas e singulares. E eu pude entender isso de forma muito clara quando eu li há muitos anos, pela primeira vez, o livro Filhos de Deus, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A ideia da individualidade, da singularidade que nós somos, da concepção de que não adianta comparar a minha vida com a do outro, por mais meu irmão que ele seja, filho do mesmo pai ou da mesma mãe, meu marido ou minha esposa, meu pai ou minha mãe, porque nessa ecologia divina, nesse ordenamento divino do cosmos, nós somos singulares. E por sermos singulares, é que nós somos profundamente importantes. Nós não somos uma massa, nós não somos indistintos. Para o ordenamento jurídico divino, nós não somos um CPF. Nós somos um espírito num processo evolutivo, com conquistas, com valores, com imperfeições, mas muito bem situados, por exemplo, na resposta à questão 115 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, com muita sabedoria, perguntou aos espíritos que o assessoravam. Os espíritos são criados uns bons e outros maus? E é uma pergunta muito inteligente, porque além de Kardec trazer a história da filosofia maniqueísta para a discussão em O Livro dos Espíritos, apresentou-se para nós uma oportunidade de raciocínio muito evidente. Se a resposta fosse todos são criados bons, como nascem os maus? E se a resposta fosse todos nascem maus, como surgem os bons que fazem a diferença? Como surge no meio dos maus alguém como Nelson Mandela, que depois de 28 anos de solitária na prisão, que é uma técnica para enlouquecer um prisioneiro, saiu muito mais lúcido e desprendido do que entrou, disposto a chamar os seus contemporâneos e organizar os tribunais do perdão. Não os tribunais da execução, os tribunais do perdão. Aqueles que usurparam terras fossem perdoados por aqueles que foram usurpados. E os que foram usurpadores pedirem perdão. Como surge entre os maus alguém como Chico Xavier, capaz de se levantar de todas as suas dores, com disposição, com bondade, com coragem e disposto a amar
todos que lhe cercavam. Como explicar entre os bons alguém, por exemplo, que teria toda uma história para estar comprometido com o crime e consegue não se deixar manipular pela situação social? Há mais ou menos uns 15 dias eu vi uma experiência que me marcou muito profundamente. Eu nunca estou em casa nos sábados, final de tarde, mas há mais ou menos 15 dias eu tive uma folga. Enquanto eu me organizava para uma palestra à noite, eu assisti um quadro do programa Luciano Huck, aquele Lar Docilar, e apresentou a história de um jovem de 31 anos que morava na cidade de Palmas, aliás, ainda mora lá. E esse jovem é um camelô, vendia balas no sinal, acho que algumas pessoas viram, e com o recurso das balas que ele vendia, ele pagava uma faculdade particular à noite, de direito, e havia construído o que na linguagem do brasileiro se chamaria um barraco, num novo loteamento que surgia na cidade, com o objetivo de trazer a sua mãe, que estava em Belém do Pará. É uma história cheia de lances extraordinários. E quem não assistiu deveria buscar no YouTube esse programa específico do Luciano Huck. Uma história com todos os detalhes para aparecer na mídia. Um jovem pobre, a ideia de superação, bem ao gosto do perfil do Luciano Huck. E eu imaginei mais uma das histórias de superação, mas me enganei profundamente. Porque era não apenas uma história de superação, mas a superação da superação e a demonstração da humildade. O programa, enfim, localizou a mãe no Pará, reconstruiu a casa, aquelas coisas todas bonitas. E quando naquele movimento de causar a expectativa no que recebe a casa de presente e no próprio espectador, o programa vai apresentando aos poucos o retorno ao lar, à casa. Quando o apresentador chegou com o moço, olhos vendados naquele lugar, aparece o currículo oculto do rapaz. Ele vinha de uma família de 5 filhos, a típica história brasileira. A mãe abandonada pelo marido, 5 filhos, criado num lugar de marginalidade, perdeu um irmão para o tráfico que já desencarnou. Ele saiu do Pará para o Tocantins para conseguir emprego, estava sobrevivendo como camelô, havia sido atingido por uma bala na região da coluna e havia se recuperado, não perdeu os movimentos. E era a história de superação, da superação, da superação. E o lance dramático no final. Como é que alguém que vem dessa história, se os espíritos fossem apenas maus, como surgiria esse alguém? E mais ainda, como surgiria um alguém como ele? Um rapaz humilde, sem nenhuma repercussão, um anônimo, alguém que se entrasse aqui, nós não perceberíamos talvez. Socialmente, no sinal, ele é um invisível, porque é um camelô, quem presta atenção. E muitas vezes nós nos irritamos. E eu fiquei pensando se eu não ficaria muito irritada se ele chegasse na janela do meu carro me oferecendo balas. E me lembrei, por exemplo, daquela história contada por Joselma Coelho sobre Chico Xavier, que diz que para a reencarnação de Chico Xavier, ele era tão importante para a humanidade, que foram projetadas várias reencarnações de apoio no entorno de Pedro Leopoldo, Uberaba e Minas Gerais. Entre elas, a de um lixeiro que recolheria o lixo em Pedro Leopoldo. Foi um espírito que se comprometeu com Chico a voltar como lixeiro para higienizar o lugar. E quando eu vi a história daquele jovem Luciano Huck, eu lembrei automaticamente dessa. Porque quando o apresentador disse, tire a venda dos seus olhos, o que é que nós imaginamos voltando para as nossas casas? Nós vamos olhar. O jovem ajoelhou-se, de olhos fechados, e a frase dele que me comoveu foi, que tu vejas primeiro, Senhor. Foi dramático do ponto de vista das emoções. Eu fiquei paralisada, chorando copiosamente na frente da televisão, sozinha, no meu quarto, verificar esse exemplo, que é esse ponto luminoso
no meio de uma sociedade que convulsiona, que aparentemente dá a vitória, o set, o jogo ganhado pelos maus. Mas é preciso ter, como disse Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, sensibilidade para se deixar levar pelo canto da nova era, que ecoa nos diferentes lugares. Não apenas nos tribunais, quando nós olhamos para o país em que estamos e observamos essa revolução vindo de dentro, em todas essas operações que, salvaguardados os sentidos políticos, mostram ao Brasil que, se nós não superarmos a corrupção endêmica, nós falharemos na missão de pátria do Evangelho, de coração do mundo. É preciso que nós passemos esse capítulo dramático, difícil, sem partidarismos, esperando, torcendo, para que todas essas operações atinjam o objetivo mais profundo, que é a de uma transição restauradora, renovadora para o nosso país, a fim de que nós possamos, de fato, enxergar essa outra face da humanidade, que nós possamos apresentar esse novo momento que já se apresenta em vários movimentos, como o da slow medicine, que não é mais uma medicina de massa, que não é mais uma medicina do doente, aliás, da doença, mas é uma medicina do doente, da pessoa, do ser que ali está. Para que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir espíritos como Malala Yousafzai, uma menina que aos 13 anos foi alvejada pelos talibãs e praticamente perdeu o lado esquerdo de sua face por defender escola para meninas. Isso para nós é absurdo imaginar que ela tenha sido alvejada por isso. E em outros lugares da Terra é absurdo imaginar que as meninas tenham que ir para a escola. Olhem que nível nós ainda estamos. Precisamos passar esse momento. E precisamos ouvir essas almas sensíveis, que não estão trazendo revoluções mirabolantes, mas muito simples. A trazida por Malala resume-se a um professor, um livro, um lápis e um aluno, e com isso se pode fazer a mudança. Ou como o menino nos Estados Unidos, que ao ver a foto do menino sírio ensanguentado, disse: mamãe, esse é meu irmão, por que ele não está conosco? E ter a coragem de, aos 6 anos, pré-alfabetizado, insistir tanto com os pais que escreveu uma carta ao presidente Obama que autorizou o resgate do menino, e na outra foto nós o vemos nos Estados Unidos. A contribuição do Espiritismo, portanto, meus amigos, não será uma contribuição que irá para fazer de forma ostensiva ou com os grandes recursos da mídia a revolução, mas é uma contribuição decisiva no sentido de que cada um de nós, espíritas, conscientes da mensagem de Jesus, de que Jesus é modelo e guia, nós faremos a contribuição para a grande revolução da paz, para a mudança de paradigma, para a mudança de atitudes. Nós somos peças importantes dessa revolução. Nós somos aquele ponto de luz no meio desse mar que convulsiona. E pude ouvir, o ano passado, de uma freira na cidade de Tarso, uma sentença que me comoveu. Quando chegamos na cidade de Tarso, na Turquia, visitamos a única igreja cristã, o único espaço que divulga a mensagem de Jesus em Tarso e em toda uma região. E eu olhei para aquela senhora que recebia um grupo de espíritas e também de católicos. Uma senhora de 65 anos, há 40 naquela cidade, ela olhou para nós e num português mais ou menos entendível disse para nós: nós somos a gota de cristianismo num mar de islamismo. Ao dizer isso, ela não tinha um discurso de condenação ao islamismo, mas ela tinha um discurso de significação
ao poder da mensagem do cristianismo, que é a mensagem que o Espiritismo divulga. Nós precisamos ser essa gota de cristianismo, de espiritismo, aonde nós estivermos. Eu saí de lá consciente disso. Nós estamos cercados, no sentido metafórico, de um mar de islamismo, sem nenhum preconceito, e sem colocar no islamismo um sentido negativo aqui, mas utilizando-me de uma liberdade poética. Nós estamos cercados de um mar de pessimismo, por pessoas, por espíritos frágeis, que ainda exigem, no seu orgulho e no seu egoísmo, provas da mensagem redentora de Jesus, provas essas que nós já temos há muito tempo, em muitas circunstâncias, e que precisamos avançar. E para essas horas de dificuldade, precisamos entender Jesus como divino terapeuta, aquele que se senta conosco, aquele que ouve as nossas necessidades, que partilha o pão conosco para nos acalentar e também para nos dizer que, nesse processo, não esperemos apenas a primavera. É preciso avançar, sair no outono, caminhar no verão, despertar na primavera, para que quando o inverno chegue, nós tenhamos as provisões guardadas em nosso íntimo e a nossa condição. Aqui, para encerrar, pedimos a todos que ouçamos essa música e aqueles que souberem, cantemos como um hino de alegria e de libertação para essa transição que é de regeneração e de consolação para todos nós. Muita paz. Vamos pedir só para aumentar o som e quem souber cantar pode cantar conosco. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Vamos lá, gente. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. sempre existe. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou
caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores, lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir, pra seguir. Meus amigos, muita paz a todos. Recomendamos que possamos ler em casa com calma o capítulo 18 do livro A Gênese. Muita paz, muito obrigada.